Deixa eu só parar a transcrição. Gravação iniciada. Está sim. Está nessa tela aí. Vou passar por aqui. Aí aqui, no caso, a câmera eu olho para cá. Pra cá, pra lá. Vou mostrar para você aí um pouquinho. E, gente, boa noite a todos vocês. O CEITOC dessa semana, ele está sendo um modelo híbrido, né? A gente tem aqui presencialmente alunos do curso de Engenharia de Software e tem aí a turma do online, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem a honra aqui de receber o pessoal aí da Framework, na pessoa do Felipe Horta, que vai estar aqui apresentando para a gente um pouquinho sobre o Low Code. E passo para ele a palavra nesse momento, para ele se apresentar um pouco melhor para vocês e dar continuidade aí, né, ao nosso CEITOX. No finalzinho, a gente abre para perguntas para todos, tá bom? Desejo uma ótima palestra. Boa noite, pessoal. Boa noite, estou em casa, já me ouviram testar várias vezes. Eu vou começar do segundo slide, depois eu volto nesse aqui. Eu sou o Felipe Horta, né? Eu sou engenheiro, eletricista, formação. Eu estudei aqui na PUC, muitos anos atrás, não preciso falar quanto. E eu sou desenvolvedor há muito mais tempo que isso. Então, eu sou desenvolvedor de software há 32 anos. Então, assim, basicamente, mais do que a idade de muita gente que está aqui, né? E há 5 anos, eu comecei a trabalhar com low code, que foi uma quebra de paradigma para mim, porque todo desenvolvedor pensa que, a princípio, low code é deixar de desenvolver, né? Mas, assim, a gente tem muita coisa que a gente faz com isso, uma velocidade absurda, que a gente consegue fazer algumas entregas e tal, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, tá bom? Dentro do low code, eu mostrei aí no slide umas certificações, algumas coisas assim. Eu especializei numa plataforma de sistemas, tá? Estou falando um pouquinho. Mas essa plataforma é uma delas, dos que eu vou falar aqui hoje, tá? Mas vale low code de forma geral, aqui para saúde. Então, a pergunta é que low code é o futuro, porque a gente passou por uma abstração de código na programação durante o tempo. Então, assim, eu tenho até um slide aí com um exemplo disso, mas quanto mais o tempo passa, menos coisa a gente tem que construir, porque alguém já foi antes e construiu. Então, assim, ninguém reinventa a roda, né? O low-code chegou nesse ponto. Várias abstrações do que já existe, a gente conseguiu concentrar em... Tem gente que brinca que é caixinhas de código, né? Então, você vai arrastar caixinhas para construir aplicações de uma forma bem mais rápida, reutilizando o que alguém já construiu. Então, você mesmo pode construir suas caixinhas, mas você pode utilizar o que alguma comunidade já fez, tá? A Framework, vou apresentar aqui, né, e fazer nossa propaganda. A gente está começando uma parceria aqui, né? E a gente é uma empresa de transformação digital, basicamente, tá? Então, a galera de lá que veio aqui, tem gente que trabalha lá com a gente também.
E a gente ajuda as empresas a transformar e de forma mais ágil, e a gente consegue criar produtos digitais para essas empresas. Então, a gente trabalha com grandes players no mercado hoje. Se quem quiser, visita as nossas redes sociais. A gente vai colocar o conteúdo de hoje, né, nas nossas redes e marcar a engenharia de software. O cara que tem 30 anos de desenvolvimento e não sabe operar um troço desse. A abstração de código que eu falei, um exemplo que a gente tem, está um pouquinho desconfigurado aí. A gente estava lá no Assembly lá. Quem sabe? Quem já programou em Assembly aí? Ninguém, né? Vocês já passaram da primeira etapa. Aí teve o C++, um exemplo aí. Aí alguém já programou em C++? Não é possível. Eu já. Quem falou aí? Gabriel. É aqui no computador. Beleza. Então, aí C#. Quem já teve experiência com C++ com C#, já é uma diferença absurda. Porque você já tem construtores para você poder fazer grande parte do seu código, e aí você não precisa mais criar classes do zero. Você consegue fazer muita coisa já acelerado. Então, seu desenvolvimento é muito mais acelerado porque você utiliza componentes que alguém já criou. Tá? E aí, eu coloquei OutSystems, que é a plataforma de low-code que eu trabalho hoje. Ela tem um código C#. Então, ela já é uma abstração do C#. Eu consigo montar uma caixinha lá que faz uma ação qualquer e aquilo foi construído em código em .NET. Então, roda lá um .NET Framework no servidor e eu consigo pegar aquela ação, né, aquele componente criado lá em C# e utilizar a ração de caixinha, com low-code. E aí, quando surgiu isso, o que é a premissa, né? A gente vai construir mais rápido, mais fácil e mais gente vai poder construir. Você não vai precisar só de desenvolvedores formados, né? Assim, formados, que eu digo, preparados, né? Para desenvolver. E aí, apareceu uma figura chamada Citizen Developer. E algumas plataformas de low-code adoram falar que isso é o futuro. Então, qualquer um consegue desenvolver a própria aplicação. E aí, eu falo que isso é um perigo, por quê? Eu conversei com uma empresa aqui de BH outro dia, e eles falaram assim para mim, Felipe, quando a gente implantou o Office 365 aqui, e tinha um Power Apps da Microsoft, vocês já ouviram falar do Power Apps? Power Apps também é uma ferramenta de low-code, que você consegue criar um tanto de aplicação, num nível tudo de velocidade, e que você não... Mas só que, como aquilo está embarcado no Office 365, o cara falou que ele partiu de 100 ferramentas corporativas para 5.100, porque 5.000 pessoas, cada um desenvolveu sua própria aplicação. Então, dentro da empresa. E aí, passa a ter um problema de governança corporativa, né? Você não sabe o que é que cada um pode construir. Está na mão do cara lá. Se você expõe um serviço com dados sensíveis da empresa, aquilo está exposto. Então, precisa de alguém que entenda o que está fazendo para poder desenvolver, como em qualquer tecnologia. Só é mais fácil, mais rápido, mas é mais fácil, mais rápido você fazer bobeira também. Né? Assim, expor alguma informação sensível, por exemplo. Você consegue criar uma API e colocar ela em produção em
10 minutos. Então, é uma coisa que a governança na empresa... Então, assim, as corporações têm que ter esse tipo de preocupação com esse cara que, para muita área de uma empresa, é interessante ter. Ao invés de eu ter que pedir, abrir um projeto para TI construir para mim uma aplicação, eu consigo construir uma aplicação e botar para funcionar. E principalmente, né, a área de segurança. Eu falei do Power Apps. Power Apps, quem puder depois pesquisar, Microsoft, você consegue desenhar um formulário numa folha de papel com os campos que você quer, um cadastro de cliente, nome, endereço, CEP, telefone, estado, tirar uma foto do Power Apps, você renderiza aqui para você numa página HTML. Então, cria um form com uma página HTML. Hoje em dia, se você quiser no ChatGPT, você consegue fazer isso também, né? Digitando lá, olha, cria para mim um formulário que tem tal campo, tal campo, tal campo, com validação, ele cria para você um HTML com CSS, como você quiser. Mas o Power Apps já faz isso já tem algum tempo. E aí? Então, segurança nessas... Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Está na velocidade boa? Porque eu sou falante, tá? Pode seguir. Segurança. Então, como que uma plataforma dessas trata de segurança? Aí, depende da plataforma. Então, nada é invencível. Então, assim, e o usuário, né, o desenvolvedor, ele também pode fazer muita bobeira, mesmo que tenha várias travas para cima dele. Então, uns exemplos de algumas dessas plataformas corporativas, eu vou mostrar aqui os players, tem OutSystems, que eu já falei, tem Managed, tem Apex, a Oracle. Eles têm várias barreiras de segurança, cria vários mecanismos para o desenvolvedor ter controle da aplicação dele, tanto de performance quanto de segurança, em vários níveis, em vários momentos da aplicação. Quando ele está numa IDE construindo, a IDE já fala para ele, olha, você está expondo uma entidade sem uma role de segurança em sua página. Ou ele fala, olha, isso aqui você está fazendo várias chamadas de servidor antes de terminar de renderizar sua tela, um problema de performance. Aí, essas plataformas já vão mostrar isso na IDE para o usuário. Então, o desenvolvedor vê aquele problema, decide por resolver ou não, né? E depois, as próprias plataformas provêm ferramentas de análise de código. Não é do código gerado, né? Porque no final das contas ele gera um código. No caso de OutSystems e Magix, geram .NET, mas cada um pode gerar código Java, ou React, ou dependendo do que é o framework que usa no front-end, mas gera um código e tem as ferramentas de análise de código, do final e do código que o cara fez, dos fluxos que ele construiu, que, na verdade, o desenvolvimento do code é você organizar fluxos como se fosse fluxo de negócio mesmo. Você consegue construir uma aplicação. Aí, eu tenho, então, o nível do desenvolvedor lá na IDE. Eu tenho logs de aplicação, que você consegue ter um controle muito grande do que é feito, do que passa de um ambiente para o outro e tal. E você tem um controle com essas ferramentas de análise pós-construção, né? Quem trabalha com, não diria
programação convencional, código convencional, né? Tem um Sonar que analisa código Java, o .NET e tal. Temos ferramentas parecidas com isso. E performance, normalmente, né, pela evolução que já é, e pelo que low code já é pensado para isso, vai criar aplicações web, aplicações mobile, mais fácil e de forma escalável. Então, a performance, normalmente, um desenvolvedor tem a preocupação de, olha, eu vou criar um negócio aqui, fazer uma consulta, tem que exibir uma lista. A lista pode estar cheia de firula, posso ter foto do meu cliente, todos os dados dele. Trocar aí? Parada. Som. Ó, agora está muito alto. Oi. Oi. Melhorou. Melhorou. Bom? Então, pessoal, quando a gente vai construir uma aplicação web ou um dispositivo móvel, para Android, para iOS, a gente, independente do tipo de tecnologia que a gente usa, tem que ter algumas preocupações. Então, você vai construir uma lista. Vou mostrar minha lista de cliente, ou vou construir uma aplicação igual um Facebook ou um Instagram da vida. Eu vou ficar rolando aquilo ali para sempre. Eu vou carregar dados e exibir dados na tela. Quando a gente faz isso no mundo corporativo, você não está preocupado em ter alguma coisa infinita. Você tem, vou exibir dados de cliente, de prospect, de fornecedor, de produto. E aí aquilo ali, o desenvolvedor tem um ambiente de trabalho, de desenvolvimento e teste, e um dia aquele negócio vai chegar no ambiente de produção. E aí, quando você testou sua lista de clientes linda lá, que tinha um tanto de foto, tanto de botãozinho no meio da lista, tanto de ícone para mostrar que aquele cliente ele paga em dia, não paga em dia, você tem 100 clientes no seu ambiente de teste. Aí você vai para o ambiente de produção, você tem lá 50 milhões de clientes, voz americanas. E aí, o troço não rola. Vai rolar a sua lista, não renderizar as fotos, os ícones não aparecem, porque a quantidade é muito grande. Então, as plataformas de low-code têm esse tipo de preocupação, porque já foi criado pensando nisso. Então, se você tem alguma parte do seu código, da sua aplicação, que não tem preocupação com performance, vai te alertar já na IDE quando você estiver construindo aquilo. Então, é uma facilidade que tem de falar, olha, você tem uma chamada para o servidor que não tem limite de retorno. Ele vai te avisar. Se voltar 1000, se voltar 1 milhão, você vai ficar aguardando. Se aquilo é síncrono, sua tela não renderiza. Então, essas plataformas têm esse tipo de preocupação. Tá? Lá no Framework, a gente está há 5 anos trabalhando com low-code, trabalhando especificamente com OutSystems, e a gente tem alguns cases que sim, viraram sucesso, porque além da gente conseguir entregas rápidas, a gente tem essa pandemia fez acelerar muita coisa, né? Um deles, esse cara aqui, o aplicativo de telesaúde da Unimed BH. Esse aplicativo, tanto o aplicativo, né, web quanto o mobile, foi construído em 2 meses. Então, assim, se você pensar num
no desenvolvimento tradicional. Em 2 meses, você ter aquilo em produção, é um negócio assim, de louco. Um aplicativo que tem streaming de vídeo, o médico consegue falar com o paciente, tem agendamento, tem um tanto de features que são específicas para aquele caso e que teve que ser construído muito rápido, porque era o momento. Todo mundo ficou trancado dentro de casa, não tinha como ir ao médico para fazer uma consulta. Então, a gente construiu isso aí com a Unimed em 2 meses. Depois disso, tem um vídeo ali que eu não sei se vai passar, porque teve um problema de trocar de máquina aqui, depois eu vou ver se passa. Se não, eu mando o link, depois a gente disponibiliza o link para o pessoal. Depois que a gente construiu essa aplicação para a Unimed, a Prefeitura de Belo Horizonte também tinha a mesma necessidade, o SUS, e aí a Unimed BH cedeu os direitos da aplicação para o SUS. E só que no SUS era outro esquema, não tinha, né, o cliente de um plano de saúde tem a carteirinha dele, né, ele já tem o contato com o médico e tal. Aí, para escrever uma nova aplicação para atender o SUS, como tudo é reuso, a gente construiu a aplicação da Prefeitura de Belo Horizonte em 4 dias. Então, um sujeito me ligou numa quinta-feira e falou: olha, Felipe, topa virar algumas noites, terça-feira a gente tem que entregar. Aí, eu consultei minha vontade própria lá em casa, falei: olha, posso ficar no escritório aqui durante 4 dias? E aí, em 4 dias, a gente construiu. Eu e mais 2 desenvolvedores, uma aplicação que, até hoje, quem quiser fazer uma consulta online ou agendar um teste de Covid da prefeitura, está lá. E a gente, como a gente já tinha construído os componentes antes, construir a aplicação depois foi muito mais fácil. Então, assim, foi um grande desafio da Covid, né, no tempo da Covid. Esse cara aí, eu não sei se vai tocar o vídeo, mas vai rolar. Vai rolar? Aí eu aumento aqui o som. Ah, não vai não. E você precisa. Porque ele vai tentar logar na... No... Eu vou mandar o link aí depois do vídeo mesmo, porque isso aí é da apresentação. O vídeo está Tá embedado. embarcado. Uhum. Isso é uma reportagem da Rede Globo que saiu que depois que a gente fez essa aplicação para a prefeitura, que foi feita em tempo recorde, a gente fez uma outra que a prefeitura conseguiu com uma empresa de Israel um SDK de uma aplicação que fazia leitura de dados seu biométrico para poder identificar a sua temperatura, sua pressão arterial, se você tinha dormido bem, como é que você estava e tal, com a aplicação lá de Israel, e a gente conseguiu pegar o SDK deles, e aí é que eu falo que dá para a gente construir, né, com low code. Não precisa ser só o que vem embarcado numa plataforma pronta, mas a gente pegou um SDK de um outro fornecedor, se não me engano, a Vale do Doce comprou as licenças desse fornecedor de Israel e a gente criou um aplicativo para a prefeitura, tinha 40 mil licenças, e todo mundo que era atendido pela prefeitura no atendimento online, que estava com Covid, ao invés de uma enfermeira ligar para ele e falar assim: olha aí como é que você está e tal, tinha que fazer uma ligação 2 vezes por dia, passou a usar um aplicativo só. Então, o aplicativo fazia um vídeo do rosto da pessoa e tal, e aí via sinais vitais através dele. Teve uma junta de médicos em Belo Horizonte para poder validar se esse aplicativo era de verdade ou se era fake, mas foi provado, né? Então, ficou, acho que durante 6 meses, a prefeitura ficou acompanhando os casos de Covid usando esse aplicativo, que a gente construiu também. O aplicativo foi mais rápido ainda, porque tinha um SDK pronto, a gente só criou uma interface.
Então, e aí, além desse caso, tem muitos outros casos de construção de aplicações numa velocidade, assim, absurda, considerando o desenvolvimento tradicional. Assim, eu fui desenvolvedor Clipper lá em 1990, depois fui passando por um tanto de coisas, PHP, Delphi, C Sharp, por último. E aí, a gente vê, olha, o que a gente tem de vantagem de usar low code, né? Primeiro, velocidade de entrega. A gente consegue, olha, a empresa que eu trabalho vai trabalhar com low code e tal. Eu não tenho que criar um ambiente de desenvolvimento na minha máquina. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento na nuvem. Porque mesmo que eu vai gerar um código para um aplicativo iOS ou Android, eu queira debugar aquele negócio num dispositivo, num celular, eu tenho tudo meu na nuvem. Então, eu não preciso... eu tenho uma ideia, né, que roda na minha máquina lá, mas meu código, modelo de dados, tudo é feito de forma visual e eu tenho aquilo tudo já no dia zero, meus 3 ambientes lá, básicos. Desenvolvimento, teste e produção. E as maiores plataformas ainda têm toda a esteira de DevOps nelas. Então, não precisa de eu ter um cara que é especialista em infra, eu não preciso ter um ambiente, né, criar um ambiente de desenvolvimento da minha máquina, depois um ambiente de teste, e aí se eu não subir a minha mudança de banco para o ambiente de teste, eu subir só a minha aplicação, não vai funcionar. Toda a esteira de DevOps é controlada por uma dessas plataformas. Aí, eu quero que a minha versão saia hoje para o ambiente de teste agora, ele vai validar para mim, falando assim, olha, tudo bem, você está querendo essa versão, mas você usou um componente que era utilizado em outra aplicação, você alterou esse componente, então a outra aplicação vai ter que ir também. Então, ele faz toda essa análise de impacto também em tudo que você fez, que você tem um ambiente, tá? Vamos ler de perto aqui. Tá? E além de tempo de entrega e da facilidade, né, de ter uma plataforma que toma conta das coisas para você, tem a curva de aprendizado dos devs. É assim, um cara que já é desenvolvedor, qualquer linguagem, qualquer framework, o cara front-end ou de back-end, você vira para ele e fala assim, olha, eu quero que você venha trabalhar comigo aqui, eu tenho um projeto para entregar daqui a 3 meses. E o cara não sabe o que é. Então, você consegue, se o cara já é um desenvolvedor, daí a um mês e meio está produzindo. É uma coisa assim, absurda. E só tem que saber lógica, né? E ter noção do que é desenvolvimento web, desenvolvimento mobile e tal, para a gente poder aproveitar aquilo, desenvolvedor, e entregar a ferramenta para ele que vai ser muito fácil. Eu tive uma dificuldade no início de ter preconceito, que até hoje muita gente fala para mim, isso aí não é desenvolver. Você está arrastando caixinha, e eu falei, olha, tudo bem, mas eu também já tive muitos desafios, né, de pegar um designer lá que queria fazer uma aplicação linda, cheia de gráficos e tal, o cara gastou toda a caixa de lápis de cor dele para desenhar as telas, e a gente consegue construir um negócio muito rápido, né? Usando não só o que tem embarcado nas plataformas, mas usando JavaScript, usando CSS, usando C Sharp mesmo para construir algum componente ou outro. Então, não deixa de ser um desenvolvedor, porque é um desenvolvedor low code. E o mercado é super aquecido, falar nisso, tá? Então, assim,
A gente tem uns casos aqui no Brasil, e principalmente fora, né? A Mendix é uma empresa que foi comprada pela Siemens, então, está na Europa. 90% das empresas de seguro da Europa usam low-code, as soluções. A OutSystems é de Portugal, então tem muito também na Europa, mas mudou a sede para os Estados Unidos, então, assim, expandiu muito nos Estados Unidos. Outro dia teve uma apresentação de um case, e aquele Western Union, que é um negócio de câmbio e tal, criou um banco digital na Alemanha e na Polônia, usando low-code em 11 meses. Então, eles construíram um banco inteiro, com todas as interfaces, com toda a segurança que um banco precisa ter, em 11 meses. Lançaram, depois desses 11 meses, um banco digital na Polônia e na Alemanha, que eu acho que não deve ser... O pessoal não é mais crítico que mineiro, mas alemão também não deve ser muito... Já que é profissional, né? Que tem um Pix, né? não tem um. Desvantagem. Se eu estiver muito correndo. Desvantagens. A gente tem o código gerado. Aí, cada plataforma gera código numa linguagem diferente. E gera vários tipos de código. Você tem o front-end, seu back-end, você tem sua solução de modelo de dados, seu banco de dados e tal. Então, aquilo, o usuário normalmente não tem acesso. Na maioria das plataformas, você não consegue ver o código gerado. E aí, que a galera reclama de ser um casamento. O cara adotou uma plataforma de low-code e vai seguir com ela por muito tempo. Porque não tem jeito de falar assim, ó, o que tinha 10 anos atrás, que todas as empresas pensavam, olha, o que eu vou fazer? Eu tenho uma aplicação que é cliente-servidor, agora eu vou para a web, vou usar Java, vou usar .NET. Todo mundo perguntava 10 anos atrás. Agora, eu vou escolher uma plataforma ou outra de low-code, mas eu vou escolher e vou ficar com ela por muito tempo. Porque isso aí, depois se eu pegar meu código para aproveitar em outra, é praticamente impossível. E pulverização das aplicações. Foi o que eu falei lá do Power Apps da Microsoft. Entregaram a ferramenta na mão de todos os funcionários de uma empresa, cada um criou uma aplicação para ele. Então, pode ser que o cara que está lá no canto criou uma aplicação igualzinho que está do lado de cá, e eles não precisavam nem conversar, porque era totalmente independente. E isso é um problema para você poder sustentar numa empresa, né? Para poder controlar tudo a respeito de segurança, governança, de informação. Imagina LGPD se você não tem governança do que é criado, né? De aplicações na empresa. Então, eu consigo expor todos os dados de um cara com um request lá, um GET, que eu passo o CPF dele. Você vai na internet, pega o CPF de qualquer pessoa, vai lá e busca pelo CPF, e aquilo ali vira uma bagunça, tá? Então, assim, principalmente as questões de segurança que são intrínsecas da tecnologia. Isso aí, por exemplo, você expor dados sensíveis com pouco preocupação de segurança. Os players grandes que a gente tem de low-code é muita gente. Tem empresas muito grandes investindo em low-code, tá? Então, assim, se você for ver aqui, Microsoft, Amazon, Google, Oracle, né? Todo mundo conhece por algum serviço deles, mas, assim, são empresas enormes e estão apostando muito em low-code nos últimos anos. Então, isso é uma tendência. A gente tem
visto, né, no dia a dia, eu que trabalho com isso, que facilita demais construção de aplicações e construção de aplicações corporativas. As aplicações são voláteis, assim, elas não são feitas para hoje em dia, né? Eu não crio uma aplicação igual o pessoal fazia um ERP antigamente, que era para durar 30 anos, o mesmo ERP, todo mundo continuar com aquilo. Hoje você tem necessidade de um público, cria uma aplicação para atender aquele público. Daqui a um ano pode não existir mais nem o público, nem a aplicação. Você tem que ter velocidade para construir, para reconstruir e para poder manter aquela aplicação atendendo ao público que você quer, né? Eu escrevi um negócio com uma letra tão pequenininha que eu não consigo ler. Mas aí eu vou utilizar para vocês a apresentação. Mas é mais ou menos isso aí. E o tempo de vida das aplicações é pequeno. Então, não tem mais esse negócio de, eu vou fazer um projeto que vai durar 1 ano e meio para eu entregar um aplicativo para qualquer coisa. Imagina um iFood, em quanto tempo ele conseguiu construir a primeira versão do aplicativo e liberar? Se demorasse 1 ano e meio, né, não ia ter iFood, né? E antigamente era assim. Você tinha um projeto, aí um cara levantava, desenhava como que ia ser o projeto, fazia orçamento, fazia levantamento de ponto de função, para saber quanto que ia cobrar, e demorava não sei quanto tempo para entregar. Aí, depois de 1 ano, entregava a versão, o cliente falava assim, não era isso que eu queria. Ou não adianta mais, não serve mais, eu preciso de outra coisa. Então, agora a gente precisa de velocidade e essas plataformas vão ajudar a gente a ter velocidade para entregar. E aí, isso aí, um estudo da Gartner, eu tenho até um estudo PDF impresso e um da Forrester que a OutSystems encomendou, é de que, por que low-code é o futuro? Em 2025, 70% das aplicações corporativas vão ser construídas com low-code ou no-code, que eu não falei aqui hoje. Mas alguma coisa de baixo código, que você não precisa mais ter o desenvolvimento convencional, e 70% do que for sair das empresas vai ser dessa forma, com low-code ou no-code. Então, assim, se você for pensar que Flutter não é isso, né? Flutter você tem... Eu não considero Flutter low-code, mas é um negócio bem mais perto. Não vai ser em Flutter que eles vão desenvolver. Já ajudou, né? Porque você tem um código só, que você tem iOS e Android, mas isso aqui agora, por isso é que eu comecei com a pergunta lá. Low-code é o futuro? Eu, com a minha pequena experiência de 5 anos trabalhando só com isso, eu consigo afirmar para vocês aqui que o futuro próximo, pelo menos, daí para frente, né, com inteligência artificial respondendo as coisas do jeito que está agora, a gente vai ter que saber perguntar só, né? Como apresentação, pessoal, era isso aí. Agora eu queria, quem tiver alguma pergunta para fazer, tem uma ali, aí, no microfone, que vai. Primeiramente, gente, vamos bater palmas para receber. Muito obrigada. Vou passar aqui para a primeira pergunta. No caso, o WordPress pode ser considerado low code também? Valeu. O WordPress não considera low code porque como é que ele é construído, né? E como ele dá opção de construir em cima dele é que ele é mais limitado, entendeu? Na verdade, essas ferramentas low code te dão permissão de criar seus componentes também, tá? O WordPress tem loja, né? Então, assim,
E pode chamar de um precursor do low code. Por exemplo, o low code, ele trabalharia com plugins ou teria alguma programação específica que às vezes tem sites que, sei lá, foi programado, não sei, ou então aplicativos, sei lá, por Java, PHP, C Sharp, algo do tipo, ou é somente trabalhado por complementos, algo que você tinha comentado aí de caixinhas, algo do tipo, ou como é que funciona? Dá para trabalhar junto. Por exemplo, eu tenho uma aplicação hoje que é criada numa plataforma de low code e que ela tem embedada nela outras aplicações Java. Você consegue trabalhar isso, tá? Mas assim, a ideia do mundo corporativo, tá? Não é para você criar um aplicativo com uma ideia muito legal e tal, assim, que isso não vale a pena hoje com as plataformas que tem por causa de valor, que vale a pena para o mundo corporativo, porque tem um ecossistema de aplicações que reaproveita muita coisa. Então, um ambiente de produção não é uma coisa barata, tá? Mas dá para você trabalhar nisso, tá? Dá para ter aplicações convivendo o code com o legado que a gente chama, né? Porque o que ficou para trás, com integrações, você consegue integrar com outros sistemas via API ou via um SDK, por exemplo, da Amazon lá, ou você consegue integrar com o banco, tá? Tenho 4 perguntas para você. A primeira delas é: até quando você é dono do código gerado? No sentido de, se alguma empresa de Cloud Systems vir à falência ou decidir não atuar mais nesse mercado, como que as empresas que têm suas aplicações construídas vão prosseguir? Bom, a aplicação, o dono, quem tem um contrato com uma empresa dessa, vou te falar da OutSystems que eu sei, tá? Você tem um contrato com ela. Se ela resolver não existir mais, o código é seu. Quem contratou é o dono do código. Tem umas ferramentas para você fazer um detect desse código, baixar ele de vez em quando e dar uma olhada nele, porque ele está sendo gerado. Não é o código melhor do mundo, não, para ser sustentado depois. Mas é uma aplicação web, por exemplo, ela funciona no iOS, no Windows, então você faz o build e manda para lá. A aplicação está rodando. O código que gerou aquela aplicação é seu. Então, entendeu? Você continua sendo dono daquele código. Não era a melhor forma de você desenvolver se você fosse fazer direto a aplicação com React no front-end, por exemplo, ou com C Sharp ou Java no back-end. Foi só a primeira. Tá. Não, mas já respondeu uma outra, que era sobre até que nível de boas práticas de desenvolvimento o código gerado vai dar para poder ter essa manutenção. Mas pelo que eu entendi, é aquilo que você falou da caixa preta, né? E é um código quase que não... Você consegue ver, não, você consegue ver o código, é um código de boas práticas, tá? Isso é. Só que você não tem acesso a ele todo dia. Você não consegue ver como que ele está evoluindo. Você consegue ver se, olha, eu não quero mais, eles te entregam o código do jeito que tiver naquela hora, tá? Beleza. E tem também a questão de como você enxerga que esse mercado de low-code vai conseguir competir com o mercado de inteligência artificial generativa de código. Aí é uma coisa que assim, tem muito de inteligência artificial no que existe low-code hoje, né? Porque esse negócio do Power App, você tirar uma foto com o seu celular e montar um formulário, é um negócio que eu não pensaria isso quando eu comecei a desenvolver, né? Então, agora, o que tem de IA hoje, que você consegue. Outro dia eu dou aula de programação para criança. Então, programação raiz, tá?
Aí eles tinham que montar um código lá, eu falei, olha, então tá, vamos pegar série de Fibonacci, eu quero um algoritmo que calculou o enésimo termo da série de Fibonacci. O menino tancaram uma semana para fazer, menino de 9, 10 anos. E aí, só que o ChatGPT criou para mim o código, o algoritmo, explicando o que era Fibonacci, como é que chegou naquilo, criou um algoritmo recursivo e tal, super legal. Eu falei assim, então tá, agora me dá o código disso em Java. Ele escreveu o código em Java. Assim, chegou na velocidade que vai ser concorrência, tá? E quem vai chegar primeiro? Hoje, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas eu tenho tanta coisa de automatizado e tanta coisa com inteligência artificial que eu hoje não escrevo query mais. Eu pergunto na plataforma lá, falando assim, olha, eu quero fazer uma consulta na entidade tal e eu quero buscar todos os resultados que tenham tal atributo maior que não sei o quê. Eu vou escrevendo mesmo, em linguagem natural, e ele monta para mim a consulta no banco. Aí eu vejo se aquilo ali está certo, ele faz os joins todos e tal. Então, assim, já é mais perto, mas ainda não tanto quanto a gente já está vendo nos dias de hoje, entendeu? E em questão de complexidade de uma aplicação, até que nível faz sentido econômico para uma empresa adotar uma plataforma low-code, dependendo da complexidade da sua aplicação? Aí a decisão não é pela complexidade, mas é pelo ecossistema. Porque tá? Pela complexidade, não tem limite. Porque tanto você tem o que tem de recurso da plataforma, quanto você pode construir também, para complementar o que já tem. Então, assim, facilidade de construir é muito, muito, muito grande. Só que o que você tem, a decisão maior é se você quiser construir uma só aplicação, não vale a pena. Porque o esquema é reuso. Então, assim, você tem componentes, pronto, ou você pode criar novos componentes. Outro dia eu criei um componente para poder fazer reconhecimento facial usando um SDK da AWS. Ao mesmo tempo, por incrível que pareça, um cara lá da Tailândia fez a mesma coisa que eu e nós dois publicamos na loja. Tem uma loja lá da OutSystems que se chama Forge, que é gratuito. A gente fez a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando eu vi o negócio do cara, eu fiquei até com vergonha, porque o dele estava muito mais organizadinho e tal, com comentário muito mais bem feito. Mas se você reutiliza as coisas, vale a pena. Construir uma aplicação só, simples ou complexa, não vale. Agora, a complexidade dentro de um ecossistema de aplicações, aí não tem limite. Tá? Uma pergunta no No online chat também. aqui, o Gilson aqui, ó, lê aí, ó. A curto médio prazo, onde você não vê aplicações para low code. O Gilson. Gilson Júnior Pacheco. A curto médio prazo, onde você não vê aplicação para low code. É isso que eu falei aqui agora. Eu não vejo aplicações para quem quiser. Meu irmão teve uma ideia muito legal de um app, vamos montar isso em low code. É caro, entendeu? Hoje as soluções que tem são caras para isso. Para o mundo corporativo é viável, porque aquilo eu não falei aqui, né? Mas o retorno de investimento, por causa da velocidade de construção das coisas e tal, para uma empresa é muito alto. Então, assim, muito rapidamente, o dinheiro que você gasta, você tem de volta. Porque os times de desenvolvimento são menores, o tempo de entrega das aplicações é muito menor, né? A curva de aprendizado dos desenvolvedores é muito maior, mas se for para um cara, só ele lá, falando, olha, tive uma ideia muito legal, cara, faça MVP lá no Android Studio,
e roda primeiro e tal, porque senão você vai gastar muito dinheiro. Respondido aí, Gilson? Ok, respondido. Até que nível você acha interessante para uma empresa que já tem um sistema complexo, enfim, completamente rodando 100%, investir em criar um novo time para trazer o código, o que é código para low code? Tipo assim, fazer a transposição 100%. Cara, muitas empresas estão fazendo isso agora. Porque é fácil, é mais fácil de manter. Um código que está rodando 100%, mas que tem 20 anos, você não consegue nem ninguém no mercado que atue naquilo. Então, e hoje, quando eu comecei, tem uma comunidade de desenvolvedores da OutSystems, chama OutSystems.com, barra community mesmo. Tinha 40 mil pessoas no mundo. Agora tem 600 mil em 5 anos, tanto que aumentou. E ainda é pouco para a demanda que tem. Só que tem gente, é fácil formar as pessoas, entendeu? Assim, é mais rápido, você consegue formar tudo de graça, tem curso online gratuito e tal. E se você tiver lá um legado num Java versão, um JBoss 6 lá, você vai custar para achar um desenvolvedor que consegue dar manutenção naquilo. Então, esse é o problema. Então, muitas empresas estão migrando, porque com um time pequeno, eu consigo dar manutenção em um tanto de aplicações, entendeu? E vale a pena o resultado no final das contas. Mais alguma Não, aí, gente? tudo Formar? Tá bom? E vocês aqui tem mais alguma pergunta, pessoal? Uma dúvida? Certinho? Podemos, né? Pode fazer um agradecimento aí. Então, gente, que bacana, né, a gente ter essa explanação sobre um tema tão interessante, principalmente para vocês, né, que estão aqui fazendo engenharia de software. A gente agradece muito a presença da Framework aqui na pessoa do Felipe, né, que bacana, agradeço demais. Voltem sempre à nossa instituição, estão de portas abertas, né, e que bom que a gente está caminhando com essa parceria. Agradeço a presença de todos aqui presencialmente e virtualmente, e até o próximo ICEI Talks, tá? Quem perdeu o vídeo vai ficar disponível. Vai ficar disponível aí a gravação no site do ICEI, né, do nosso instituto, icei.pocminas.br. Obrigada, gente. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada. Ótimo. A galera tá querendo